Sintam-se todos bem-vindos a mais um momento de estudo proporcionado pela equipe de trabalhadores do Centro Espírita Irmã Sheila. O meu nome é Adriana Glaser, eu sou integrante do grupo de estudos Kaibar Schutel, que nada mais é do que um filho do grupo Irmã Sheila. Foi na década de 80 que todos nós, participantes do grupo Irmã Sheila, recebemos a orientação para formar o grupo de estudos Kaibar Schutel. E estamos há mais de 30 anos focados e empenhados para a publicação das obras de Kaibar. E assim a gente trabalha com toda uma equipe espiritual que nos auxilia diuturnamente a nos melhorar, a nos entender. E através da lição de hoje, nós vamos falar bastante sobre isso. Antes disso, vamos nos ligar a uma luz branca, imaginando um cone sobre as nossas cabeças, relaxando o nosso corpo. E essa luz entra no nosso cérebro, limpando as preocupações, retirando toda a ansiedade. Ela desce até o nosso coração, pulsando um branco, nos permitindo aliar razão e emoção, equalizando a nossa energia. E essa luz se estende por todo o nosso corpo. Que possamos agradecer este momento de paz, onde nos abrimos para absorver os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, no seu capítulo 6, que é o qual eu me pautei para conversar sobre o sofrimento. Eu destaquei o sofrimento desse capítulo porque ele começa com uma frase de Jesus: "Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Vinde a mim, todos vós que sofreis. Quando Jesus disse essa frase, e nós estamos aqui hoje sofrendo, o que a gente consegue entender? Que no planeta Terra reencarnam espíritos sofredores. Olha que convite, vinde a mim. Em seguida ele coloca: tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Qual é o jugo de Jesus Cristo? É a vivência no amor. Como é que a gente pode entender isso? O que é tomar o jugo de Jesus sobre nós? É aceitar o convite da vivência no amor. E ele continua: e encontrareis o repouso de vossas almas. Aí a gente já fica mais animado. Nossa, quanto sofrimento! Que bom, agora vem o repouso. Em qual repouso a gente pensa? Ah, então tem um mar, uma rede, uma água de coco, aquele céu limpo, 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 o sol não muito quente. Ao nosso redor nós temos muitas crianças, todas quietinhas, brincando com as suas pazinhas, dividindo os seus baldinhos irmãmente.
Se nem o repouso material a gente consegue 100%, veja bem, a pessoa trabalhou o ano inteiro. Chegou às férias, ela imaginou exatamente esse cenário. Aí ela chegou na praia. O tempo fechou, o mar está revolto, as crianças não estão quietinhas. Ele não vai ter paz nas férias dele? E se a gente lembrar daquela frase que Jesus disse: teus olhos são a candeia da tua alma. Será que a gente consegue modificar como nós vamos enxergar esse cenário? Será que se a pessoa falar, eu estou nas minhas férias, com a minha família, e resolver tomar um banho de chuva, não vai ser muito melhor e prazeroso do que essa pessoa ficar entristecida, chateada, voltar para casa com o sentimento de que nada deu certo nas férias dela? Então, tudo o que a gente tem hoje são os nossos ímpetos. Num primeiro momento, tudo que vem à nossa mente é fruto do quê? Dos nossos defeitos arraigados, o orgulho e o egoísmo. E isso nos cega, não nos faz bem. Agora, Jesus conforta e consola os sofredores. A intenção de Jesus é que a gente sofra? Não. Por isso que ele nos faz o convite à reflexão. Por isso que ele nos pede que nós acendamos na nossa mente, no nosso coração, buscando positividade, buscando tudo que a gente pode encontrar dentro do amor. Que são só coisas boas e nos distanciam do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Por que nós sofremos? Nós entendemos que Deus nos criou simples e ignorantes, com um a mais. Qual é esse a mais? O nosso livre-arbítrio. E o que nós fazemos? Cometemos erros atrás de erros por conta do nosso livre-arbítrio. E o que acontece? Nós sofremos as consequências do nosso erro. Nós conhecemos a lei de ação e reação. Uma vez, voltando de uma reunião mediúnica, havia um espírito se comunicado e eu fiquei extremamente tocada com aquilo. É um espírito que se encontrava em zonas umbralinas e ele aceitou o convite da espiritualidade superior. E foi um momento onde ele chorava copiosamente e aquilo ficou em mim. E refletindo sobre isso, durante um bom tempo, a princípio, como que eu vi a situação? Puxa, como ele sofreu. Eu sinto o sofrimento dele. Ah, então é porque eu sou amorosa? Ah, então é porque eu sou sensível? Não. Nada disso. Eu acho que aquilo me tocou de uma forma que eu entendi que nós espíritas
cansamos de sofrer as consequências dos nossos erros. Nós cansamos de ter essa brutalidade, de ouvir tanto os nossos defeitos. E isso não significa que nós somos melhores, nem perfeitos que ninguém. Nós apenas cansamos. Então, quando aquela cena me bate, eu me coloco na humildade de entender que se hoje eu estou aqui, é porque eu aceitei esse convite. E não é fácil. Ah, espírita não sofre? Espírita sofre. E sofre muito, porque tem muita consciência das suas atitudes, do que isso reflete. Então a gente tem que entender que tudo o que nós temos na nossa vida, nós podemos transformar. Para isso a gente precisa ter a chavinha da força de vontade ligada. Se nós temos força de vontade, não significa que nós nunca vamos cair. Nós estamos perto da época do Natal. Vamos imaginar o pisca-pisca. Somos nós. Nós ainda não aceitamos o convite de Jesus 100%. Nós ainda não nos entregamos a Jesus. Nós engatinhamos nesse processo. E temos o presente do Espiritismo, vindo através da codificação de Kardec, que nada mais é do que um passo que nos explica os porquês. Se eu entendo que lá atrás eu cometi o mal, que ontem com certeza eu fui pior do que hoje, eu entendo também que amanhã eu posso ser melhor. O otimismo, as boas energias, elas têm que fazer parte do nosso ambiente. E nós somos os responsáveis por mantê-las conosco ou não. Então, todo esse trabalho da espiritualidade, todas essas tarefas que nós sabemos que os mentores espirituais fazem em contribuição como soldados de Jesus, não estão tão distantes de nós. Porque se nós fizermos a nossa parte, em alguns momentos da nossa vida, nós podemos agir como Jesus gostaria e espera de nós. E que isso se mantenha, e que esse processo se acelere, e que tudo evolua. Nós estamos num momento muito difícil na nossa atualidade. Então, de uma forma ou de outra, alguns buscaram a introspecção e outros se revoltaram e outros buscam negar. Por aí a gente já vê o comportamento humano como ainda é arraigado das nossas vaidades, do nosso materialismo, da falta da nossa força de vontade. Porque o que é exigido hoje é que a gente pense no coletivo. Para que a gente pense no coletivo, nós temos que ter um pouquinho de amor no coração. Amor, Jesus. Jesus, colo.
Então a gente tem que ter a confiança de que tudo o que acontece no universo tem um propósito, que é o da evolução. Nos momentos difíceis, nós devemos procurar os nossos amigos. Nós devemos escrever para quem gosta e nos afastar de coisas que agridem a nossa alma, o nosso bem-estar. Que nós possamos nos permitir esse presente. Porque o alto é tão benevolente que nos presenteia com verdadeiros amigos aqui na Terra. Então, quando um amigo nos consola, ele está seguindo os passos de Jesus. Quando um amigo nos ouve, ele está seguindo os passos de Jesus. Então, o que a gente pode entender é que todo o nosso sofrimento tem uma causa, que toda causa tem seu efeito. E que, acima de tudo, nós temos Jesus Cristo, que através, principalmente dessa lição do Evangelho do capítulo 6, nos chama ao estudo. Ele nos coloca aqui que a nossa ferramenta para nos aproximarmos dele é o estudo. E se nós pegarmos a codificação de Kardec, de ponta a ponta, nós podemos encontrar caridade e amor, caridade e amor. Nós temos as ferramentas, basta querermos. Nós vamos cair? Vamos. Nós sofremos? Sofremos. E temos a consciência de que Deus, Jesus Cristo, os nossos mentores espirituais não gostam de nos ver sofrer. Então nós temos toda uma gama de materiais para ajudar a nos aliviar o sofrimento e a compreender uma situação que pode não parecer muito adequada para o nosso desejo, e a gente poder transformar com bom humor, com empatia, com otimismo e com a esperança. Tem uma frase do meu pai que eu trago por toda a minha vida. E quem o conhece já ouviu essa frase. Leva na esportiva. E é isso. Muita coisa a gente tem que aprender a levar na esportiva. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai viver em desespero total. Da mesma forma que nós não temos para nós, dos outros, o que nós queremos, nós não somos para os outros o que eles querem. Todos nós somos seres únicos. Então, todos nós temos que trabalhar a nossa unicidade, antes mesmo de sermos bons para os outros. Nós temos que ser bons para conosco, através do estudo, aceitando esse convite de Jesus, esse colo de Jesus, que nos exige aprimoramento do quê? Dos nossos defeitos. Ninguém vai desencarnar sem defeito. Isso não significa que a gente vai se dar muito mal lá na frente. E nem significa que a gente tenha certeza de que Deus perdoa todos os nossos defeitos e a gente vai se dar muito bem lá na frente. O que nós temos que fazer é trabalhar
Nós teremos o nosso orgulho, nós teremos o nosso egoísmo, do qual nós não nos despojamos ainda, porque nós não conseguimos viver nessa vibração de amor constante. Mas nós podemos esperançosamente nos ligar aos ensinamentos de Jesus. Eu tenho um poema que eu fiz quando foi lançado o livro Último Reforma Íntima, e eu gostaria de deixar aqui para vocês, dividir com vocês, substituindo a nossa prece final da conversa de hoje. E ele diz assim: rastejo como a lagarta no chão de 1000 defeitos em orgulho. Rastejo meus primitivos anseios, sôfrego lado escuro. Grito a resignação e faço de umbrais o meu lar. Exaustiva tormenta que chora descanso. Eis que percebam pulsar no lado esquerdo, em algum canto. Sensação incomum invade e me faz pequena. Germina a mutação em susto, metamorfose absurdamente serena. Entendo que habito um casulo. Quanto tempo oclusa permaneci na afluência da amargura? E uma voz celestial me diz: séculos em que cometestes os mesmos deslizes por pura aventura. Qual o meu destino? Estou presa, deixe-me sair. Ausculta a tua alma, bela lagarta, acenda no sentir. Ganhará asas que a liberta quando de teus defeitos fizeres o melhor de ti. Renda-te ao céu, entrega-te ao amor, sobrevoe o espaço com ternura, e teu pouso será na mais bela flor. 2 asas ganharás, responsabilidade e estudo. Voe as lições do Mestre Jesus, voe a leveza rumo ao futuro. Muito obrigada.